Gente, os aulões estão completos com todos os módulos publicados e eu queria mostrar para vocês como são essas aulas, mostrar aqui por dentro como é, quem acessa, quem compra a aula, como vê a aula e como acessa o conteúdo e o que tem dentro de cada um desses aulões. Então vamos lá. Bom, o primeiro aulão é o aulão Tenho Burnout e Agora. Ele tem 3 módulos. No primeiro módulo, que se chama Tenho Burnout, a gente vai encontrar... Deixa eu dar uma pausa quando eu começar a falar aqui na aula. Olá! Olá! Nós temos aqui quem sou eu, obviamente eu me apresentando, para quem não me conhece, para quem não me segue e para quem me segue há menos tempo, para saber mais sobre mim, a minha história, o que me faz acreditar que eu estou apta a falar para você qual é a jornada de cura de um burnout. Depois nós temos aqui a aula 2, que se chama Por que a gente burnouta? Nessa aula, a gente vai entender toda a parte cultural, todos os fatores que somados acabam resultando num burnout, para entender de onde veio esse problema, como ele se formou, porque sem entender isso fica muito difícil entender como a gente sai do problema. A gente só encontra a solução das coisas que a gente entende o que exatamente elas são, né? Aqui na aula 3 chama Por que você deveria confiar em mim? Ah, não, é nessa aula que eu conto a minha história e porque eu acho que eu tô apta a falar para você como se sai de um burnout, contando a minha trajetória, contando como eu saí do burnout, como esse caminho surgiu a partir do fato da gente ser extremamente mal orientado num burnout nos consultórios, tanto dos médicos quanto dos psicólogos e também dos terapeutas integrativos. E por último, tem uma aula que você vai encontrar em quase todos os módulos desses aulões, que se chama O que você vai encontrar nesse aulão, que é dando uma geral a respeito de tudo que você vai ver aqui dentro. Aí nós temos um segundo módulo que se chama E Agora? O primeiro tem o burnout e o segundo E Agora? E agora, aí nós vamos ter 3 aulas dentro desse módulo, né? Nós temos a aula 1, agora você precisa de um médico. A aula 2, agora você precisa fazer terapia. E a aula 3, agora você precisa mudar o seu estilo de vida. Essa é uma aula que funciona sozinha, vamos dizer assim. Você tem todas as informações que você precisa para sair de um burnout nessa aula. Nós vamos falar aqui sobre o tratamento médico, sobre como observar se aquele profissional pode ou não te ajudar, quais são as opções para as pessoas que, mesmo sabendo que precisam ter um tratamento integrativo médico, não têm condições de fazer isso agora. Quais são as opções para que as pessoas consigam acessar diferentes tipos de médico, de tratamento, coisas que funcionem. Porque não adianta falar, eu não tenho dinheiro, então eu vou num médico meia boca. Ou então, eu não acho que eu não tenho acesso, na minha cidade não tem, então eu vou no psiquiatra mesmo. Porque isso não resolve. E a gente está aqui para resolver. Certo? Aqui, quando a gente fala na aula 2 sobre você precisa fazer terapia, também a gente vai falar sobre terapia integrativa, sobre a terapia com o psicólogo, a psicoterapia, e como fazer com que essa terapia não vire um chá da tarde, onde você fique lá desfiando todos os sintomas que você está sentindo sem sair do lugar. Porque uma coisa muito importante que eu falo aqui é o seguinte: imagina a sua vida como uma linha do tempo, onde houve um burnout em algum momento. Tudo o que aconteceu depois desse burnout, você vai ter que tratar com o médico. Como o seu corpo está funcionando, o que você está sentindo, quais são os sintomas, o que você observa, as dificuldades, etc. Tudo o que aconteceu antes do burnout, ou seja, que colaborou para que houvesse este burnout, você vai falar na terapia. Então eu sempre me preocupei com a opinião das pessoas, eu sempre procurei não decepcionar, eu sempre achei que eu não era bom o suficiente. E se a gente começa a falar de sintomas, ou seja, o que aconteceu depois do burnout na terapia, a terapia não está tendo muita serventia, tá? É importante, e esse é o tipo de coisa que só quem passou pelo que você está passando vai saber te falar. Eu tô aqui, na verdade, para que você economize tempo, para que você não precise sofrer tanto e nem por tanto tempo, como eu tive que sofrer, já que eu não tinha ninguém me orientando,
tá? E na aula do estilo de vida, é óbvio que nós vamos falar de uma maneira geral o que é esse estilo de vida curativo de um burnout, que pilares que você precisa considerar para ter um estilo de vida saudável, tá? O que você precisa observar, já que a sua mente e o seu corpo estão te sabotando. Agora, é uma aula geral, onde eu falo sobre tudo o que diz respeito ao estilo de vida nesse tempo aqui, que é, quer ver, ó, cadê o tempo da aula? Os detalhes. Acha ali tá? Que é uma aula aqui, ó, de 32 minutos e 49 segundos. Você consegue se virar com ela? Super sim. Mas eu também sei que essa parte do estilo de vida é a parte mais cabulosa. Por quê? Porque se você encontra e você entende como você tem que fazer para encontrar um profissional que te ajude na área médica, na área da terapia, eles vão estar ali trocando bola com você, te orientando, te apoiando, te acolhendo. Na parte do estilo de vida, é você com você mesmo. E as pessoas falham muito em contar para nós o que exatamente, na prática do dia a dia, é um estilo de vida. E acaba um monte de burnoutado tentando voltar para a academia, diminuindo o tempo de tela, como se isso fosse possível e suficiente. E não é. Então, aqui você vai saber exatamente o que significa estilo de vida. Mas, como eu sei que é uma tarefa inglória, a gente vai então para o segundo aulão. O segundo aulão é um aulão que fala exclusivamente desse estilo de vida. Aqui a gente vai aprofundar e muito cada um dos pilares que compõem um estilo de vida que não só vai te ajudar a sair do burnout, como permanecer em equilíbrio a partir daí e para todo sempre. Então, você vai manter esse estilo de vida trabalhando, sem trabalhar, mudando de carreira, cuidando das coisas, viajando. É um estilo de vida que você vai adotar a partir de agora para a sua vida, para que, através disso, você sempre tenha saúde, equilíbrio, esteja blindado contra as situações de estresse que vão ocorrer na vida, afinal de contas. Enquanto a gente estiver vivo, vai ter louça na pia para lavar e causa emocional para a gente gerenciar. Mas o estilo de vida é o que permite que você não caia, que você não se desespere e que você se mantenha ali no prumo e no foco, no controle das coisas. Que pilares são esses? E aí nós vamos ter um módulo para falar de cada um desses pilares. Então nós temos aqui alimentação, meditação e mindfulness, culpa, gratidão e perdão, atividade física, aterramento, sono, dinheiro, porque organização financeira é importantíssimo num estilo de vida que tenha como resultado saúde física e mental. E nós vamos também falar sobre o trabalho depois do burnout, ou seja, a volta ao trabalho depois de passar por todo esse tsunami. Dentro de cada um dos módulos, nós vamos ter várias aulas. Então, por exemplo, aqui no módulo de alimentação, nós vamos começar falando, sempre a primeira aula vai ser o que você vai encontrar nesse módulo. E eu vou dar uma geral de tudo que nós vamos falar dentro daquele módulo. No módulo de alimentação, nós vamos ter aqui, aula 2. Por que é importante comer bem? Se a gente não entende os benefícios de uma coisa que é difícil mudar na nossa vida, ainda mais com uma oferta em qualquer lugar que a gente vai, muito contrária ao que a gente deveria. Eu me confundi aqui porque entrou uma coisa aqui na tela, mas é um gráfico que eu pus na aula. A oferta muito diferente do que a gente deveria adotar na nossa vida. É bom a gente estar muito ciente dos benefícios, dos porquês da gente mudar esse pilar na nossa vida, investir nesse pilar da nossa vida. Depois nós vamos ter aqui um desafio de 7 dias. Esse desafio de 7 dias você vai encontrar em todos os módulos do aulão do estilo de vida. Tá? É um pequeno desafio que eu vou propor para que você faça durante uma semana para começar a colocar a mão na massa dentro do que a gente estiver falando naquele módulo, tá? Então, nesse módulo de alimentação, por exemplo, a minha proposta no desafio de 7 dias é que você comece a prestar atenção na quantidade de carboidratos que você consome diariamente. E aí, nas aulas seguintes, você vai entender a importância disso. Aula 3 aqui, ó. Depois nós temos como se fosse uma continuação desse desafio de 7 dias, tá? De uma parte 2. Aí nós vamos ter uma aula 3, onde eu vou te contar a categoria dos alimentos, quais são,
Depois nós vamos para a aula 4, que são as consequências das nossas escolhas. E isso é importante entender para o burnoutado, porque a gente está muito acostumado a entender a nossa alimentação como as pessoas entendem a alimentação de uma forma geral. E a gente precisa ser muito específico aqui em entender algumas coisas. E entender também que o resultado, o impacto da alimentação no nosso corpo vai vir das escolhas que nós fazemos. E nós estamos muito acostumados a fazer escolhas erradas por diversos motivos emocionais que também nós vamos falar aqui. Vamos ter uma aula para falar dos sabotadores, as coisas externas e internas que atrapalham a gente em engajar nesse novo estilo de alimentação. Tem uma aula uma aula de 1 hora, onde eu falo sobre as diferentes dietas pelas quais eu passei nesses meus anos do colapso até hoje, até depois da cura, tá? Porque também eu tenho imediatamente a cura, a parte pior do climatério, é um climatério pesado, como consequência do processo inflamatório, do tempo que meu corpo ficou muito inflamado cronicamente. Então, nós vamos falar de todas as mudanças alimentares que eu fiz, que me propuseram, por quê, como foi, tal. Eu vou contar em detalhes, que eu sei que isso é uma coisa que não só gera curiosidade em todo mundo, mas que eu acho imprescindível para entender algumas coisas que eu falo em todas as aulas e em todo o meu conteúdo. Depois nós vamos ter 2 aulões que antigamente eram vendidos separadamente. Então a pessoa tinha a possibilidade de comprar aqui o aulão sobre disbiose intestinal e burnout e só esse aulão. Ou comprar o aulão como o açúcar piora o seu burnout e só esse aulão. Esses aulões não estão mais disponíveis para serem comprados separadamente, porque é muito difícil uma pessoa que compra só esse aulão e ignora todo o resto que nós falamos aqui nas outras aulas que eu estou mostrando para você, entender de maneira aprofundada a importância que cuidar da disbiose intestinal tem no tratamento do burnout. Eu acho que dentro do estilo de vida é a coisa mais importante. Então, nesse aulão de disbiose intestinal e burnout, nós vamos falar, eu vou te contar o que é disbiose intestinal, o que está acontecendo no seu corpo, a relação intestino e cérebro, situação do intestino e da sua saúde mental, para você entender exatamente qual é a importância muito grande desse módulo na prática. Nós estamos falando aqui de alimentação como uma forma de você resolver grande parte da fadiga, da insônia, da depressão e da ansiedade, tá? E também é uma coisa que te ajuda a entender na consulta médica se aquele profissional está apto a ajudar você num burnout ou não. Porque não é porque o cara é médico integrativo que ele está apto a te ajudar. Tem gente boa e gente ruim em todas as áreas profissionais. E você precisa estar atento a isso. E eu sei, você está exausto. Eu sei como é. Por isso que eu tô aqui para te ajudar e falar para você no que você tem que prestar atenção e o que você tem que observar, tá? E por último, nesse módulo, a gente tem aqui a aula Como o açúcar piora o seu burnout, para a gente falar especificamente do açúcar, da resistência à insulina, que é um quadro muito comum nos burnoutados e que, por mais que emocionalmente você se sinta muito dependente desse tipo de alimento, me desculpa, mas pelo menos até a hora que você sair do burnout, você vai ter que mudar isso. E eu vou te ajudar aqui, porque eu sei que não é nada fácil. Depois nós vamos ter o módulo Meditação e Mindfulness, tá? Então, a gente vai começar, como em todos os módulos, com uma aula, o que você vai encontrar nesse módulo. Nós vamos seguir para uma aula onde eu te conto por que é importante desacelerar. Por que é importante esse módulo no seu tratamento e recuperação de um burnout, tá? Depois nós vamos ter o desafio de 7 dias que você encontra em todos os módulos. Daí nós vamos ter aqui uma aula. Eu sei que você vai conseguir, porque eu sei que você está pensando que não é para você, que a sua cabeça é muito acelerada, que você já tentou e não deu certo. E eu vou te provar nessa aula que você vai conseguir. É uma aula onde eu te conto a diferença entre meditação e mindfulness, porque não é uma coisa que fica muito clara nos conteúdos a que a gente tem acesso hoje em dia sobre isso, e mesmo nos aplicativos que oferecem meditação guiada. E aí nós vamos ter um módulo exclusivamente para falar de meditação, um módulo exclusivamente para falar sobre mindfulness,
e um módulo que eu chamei aqui, desculpa, gente, é uma aula para falar de meditação, uma aula para falar de mindfulness e uma aula que eu chamei de botão pânico, que são estratégias rápidas para você poder lançar a mão em momentos de emergência, em que não dá para você fazer todo o ritual de meditação e que você também sabe que não vai conseguir se concentrar o suficiente, porque vamos combinar, na hora que bate o desespero, você não consegue falar para sua mente, vamos meditar pelo menos por um bom tempo, tá? Aí a gente vai pro terceiro, é o quarto módulo, porque o primeiro módulo é um módulo geral de oi, comece aqui, como é que funciona, tá? Mas de conteúdo é o terceiro módulo, que se chama Culpa, Gratidão e Perdão. E aí, surpresa zero, a primeira aula é o que você vai encontrar neste módulo. A segunda aula, por que falar de culpa, gratidão e perdão faz diferença no estilo de vida, tá? Depois nós vamos ter o desafio de 7 dias e em seguida nós vamos ter 3 aulas, uma toda dedicada a falar sobre culpa, tá? Porque todo burnoutado sente culpa, todo burnoutado culpa outras pessoas pelo que nos aconteceu. Depois nós vamos ter uma aula sobre gratidão. E gratidão, por mais que tenha sido desvirtuado o seu sentido nos conteúdos das pessoas nas redes sociais, é muito mais absurdamente importante do que você imagina nesse processo de recuperação do burnout. E nós vamos ter uma aula aqui especificamente para falar de perdão, porque perdão é parte da cura e da recuperação. Obviamente, dentro de alguns limites, porque tem coisas que a gente não consegue perdoar, que a gente não está preparado agora para perdoar, ou mesmo que você pode achar que não deve ser perdoado. Isso é absolutamente humano, dou até exemplos que isso acontece comigo também. Mas, se a gente conseguir se perdoar principalmente, e perdoar algumas pessoas e alguns acontecimentos da vida, isso vai ajudar muito a gente nesse processo de recuperação, ok? Quarto módulo com conteúdo, quinto módulo do aulão, é o módulo da atividade física. Aqui nós vamos de novo começar com uma aula que se chama O que você vai encontrar nesse módulo, seguida por uma aula que eu chamei de Para quem resiste em fazer exercício. Porque eu sei que existe uma resistência muito grande, natural das pessoas, pelo estilo de vida a que a gente está acostumado nesse mundo moderno, onde tudo está a um clique, e também porque a resistência do burnoutado é muito grande, afinal de contas, gente, o corpo está completamente no limite, e a gente precisa entender e respeitar esse limite, para não forçar a barra de um jeito que acabe nos prejudicando ao invés de beneficiar. Tá? Depois nós temos uma aula que eu chamei aqui de o que o seu médico recomenda versus o que te ajuda, porque a gente tem um entendimento, principalmente da medicina convencional, a respeito do que é a atividade física que pode ajudar uma pessoa em burnout, que é descolada da realidade. E é bom a gente entender isso direitinho para que a gente se mantenha ali no respeito do limite do corpo. Tá? Depois nós vamos ter o desafio de 7 dias. E aí nós vamos ter aqui, aula 4, benefícios da atividade física. De novo, a gente só consegue se engajar numa mudança de vida que é grande e difícil de colocar em prática se a gente entender os benefícios que nós vamos ter através disso. Tá? Aí nós vamos ter uma aula aqui onde eu te dou opções de exercícios que eu dividi em 3 grupos diferentes. Nós vamos ter uma aula aqui ampliando o limite, porque a gente está lidando com uma fadiga crônica e é muito comum a pessoa ou fazer muito menos do que o corpo aguenta, com medo de cutucar o demônio, ou forçar a barra para ver se o corpo não consegue fazer mais e acelerar a cura, o processo de recuperação, sendo que isso tem o efeito contrário. E a gente precisa entender essas duas pontas para se manter respeitando o limite, a um ponto de não forçar o corpo, mas também de não deixar de fazer o corpo trabalhar o tanto que seria benéfico para ele naquele momento, tá? E nesse módulo também nós vamos ter uma aula sobre sabotadores, porque a atividade física e a alimentação são os 2 pilares do estilo de vida que mais a gente encontra sabotadores, que dentro do nosso cérebro ou no mundo exterior vão praticamente todo dia tentar convencer a gente de que mudar a alimentação ou começar a fazer exercício é uma péssima ideia. Daí nós vamos ter aqui o módulo aterramento. Esse módulo é um módulo pequenininho, ele tem uma aula só,
que eu descolei da atividade física, porque aterramento não é exatamente uma atividade física, mas que você vai vendo que à medida que você vai passando pelos módulos, você vai vendo que você pode começar a unir as coisas. Por exemplo, eu faço minha caminhada e uma vez que 2 vezes por semana eu vou pro parque que tem perto da minha casa. Então eu faço a minha caminhada, chegando lá eu faço aterramento junto com a meditação. Tá? Então as coisas vão se completando à medida em que a gente vai andando aqui nos módulos. Aqui no módulo aterramento tem a aula única, que é o que é, como faz, por que faz bem para você, onde eu vou te contar o que é aterramento, por que essa aula está aqui, o que tem de importante no aterramento, na sua recuperação, como faz, tem trechos de um documentário muito bacana que fizeram sobre isso. Aterramento é um módulo surpreendente, porque a gente não dá nada por ele, muitas pessoas nunca nem ouviram falar, ou acharam que é besteira, coisa de riponga que abraça a árvore, mas o aterramento tem uma função muito importante na desinflamação do nosso corpo, e todo burnoutado tá com uma inflamação crônica, necessariamente. Depois nós vamos ter o módulo do sono. Esse módulo é o módulo que se propõe a ajudar você a mandar esta insônia para o beleléu. Obviamente, o módulo do sono sozinho não faz verão, porque o seu dormir bem vai também vir dos outros pilares desse aulão do estilo de vida. Você vai vendo que um vai complementando o outro, um vai alimentando o outro, um vai explicando o outro, um vai ajudando o outro. Mas aqui a gente fala especificamente de algumas coisas muito importantes, já que o sono é uma das coisas que mais nos enlouquecem numa recuperação de burnout. Então nós vamos ter aqui a famosa aula 1, o que você vai ver nesse módulo. Aula 2, por que é importante dormir bem? Porque nós estamos inseridos num estilo de vida, numa cultura em que dormir é visto como desperdício de tempo. Então eu preciso que você entenda que nós somos humanos, nós fomos feitos para catar coquinho na floresta e não para ficar na luz fluorescente trocando o dia pela noite, num lugar fechado sem ver a cara do sol. Então é preciso entender que dormir é uma condição essencial do ser humano, inclusive para ser produtivo. Tá? E aqui, aula 3, fatores que fazem o burnoutado dormir mal. O que está acontecendo no seu corpo que você não está conseguindo dormir direito? Daí nós temos o desafio de 7 dias e depois nós temos a aula. O que o seu médico pode fazer para você dormir melhor, ou seja, o que você pode conversar com o seu médico, acionar no seu tratamento médico, para que a sua insônia diminua até ela não existir mais. Depois nós vamos ter uma aula, o que o seu terapeuta pode fazer para você dormir melhor. O que na terapia integrativa ou psicoterapia pode ser feito, olhado, discutido, acessado para contribuir para que você durma bem. E a aula, o que você pode fazer para dormir melhor. E perceba que é uma aula de 2 horas, porque aqui nós vamos falar sobre a higiene do sono em detalhezinhos, nos mínimos detalhezinhos, para você entender como montar a sua rotina de sono, obviamente, adequada à sua realidade, tá? Óbvio que nessa aula eu vou falar da higiene do sono ideal e perfeita. E a partir dela você vai adequando. Tem algumas coisas que são inegociáveis e as coisas negociáveis você vai adequando de acordo com a sua realidade. Tá bom? Terminado o módulo do sono, nós vamos ter aqui o módulo dinheiro. Por que este módulo está aqui? Porque a organização financeira faz parte de uma saúde mental de qualidade. E, principalmente no Brasil, as pessoas não têm esse ensinamento ao longo da vida. A desorganização financeira é muito presente na vida dos brasileiros de uma maneira geral, o que contribui para que os brasileiros de uma maneira geral se vejam sem saída. E no burnout, nós estamos falando aqui, especificamente dentro deste quesito, a impossibilidade da pessoa, por exemplo, sair de um emprego tóxico. Porque pelo que ela aprendeu, tanto do que ela ouve, da educação que ela teve, do que ela vê nas redes sociais e da própria experiência, eu não posso sair, eu tenho boleto, se eu sair e perder meu salário, como é que eu como? Como é que meus filhos comem? Então a gente precisa entender como se organizar financeiramente para ter uma insegurança a menos na vida. Saúde mental uma saúde mental de qualidade é composto de várias coisas, e uma delas, e é muito importante,
é a sua organização financeira. Então aqui nós vamos, obviamente, ter a primeira aula, o que você vai ver neste módulo. Depois nós vamos ter uma aula, por que cuidar do dinheiro é importante para a sua recuperação. E aí nós vamos ter uma aula que é uma aula difícil, que se chama Problemas Financeiros são Problemas Emocionais. É uma aula que eu tenho a mais perfeita consciência de que nem todo mundo vai concordar, mas que eu gostaria que você ouvisse com o coração aberto. Porque a resistência a essa aula, ao que eu falo nessa aula, vai ser grande para a maioria das pessoas. Mas é uma aula que eu estudei muito para fazer. Ela está toda ancorada em princípios da psicologia. Tá? Eu quero que você entenda que muitas das coisas que a gente vê nas redes sociais a respeito de capitalismo, de dinheiro, ricos e trabalhadores, estão colaborando para que você tenha uma saúde mental ruim. E não é uma coisa que você vai ter que mudar de lado do espectro político ou reconsiderar. São coisas para você pensar e levar para a sua terapia. Para tirar algumas travas que estão impedindo você de colocar a sua recuperação num movimento mais de acordo com o que é necessário para que você realmente resolva esse burnout de uma vez por todas, tá? Não é uma aula fácil, mas ela é uma aula, assim, fundamental para que você se veja dentro desse processo de uma maneira madura. Ok? Depois nós vamos ter o desafio de 7 dias. Aí aqui nós vamos ter uma aula bônus, tá? Que se chama, deixa eu pôr aqui, ó, ela tem um nome comprido. Aula bônus, um choque de realidade e como não sofrer com tanta injustiça. É também uma aula difícil. Esse é um módulo meio complicado, né? Ainda mais para quem mora no Brasil. Essa aula aqui é uma maneira de você tentar enxergar as coisas por um ângulo que te favoreça e não que faça você sempre manter essa sensação de não ser bom o suficiente. É um ângulo que desmistifica muitas das coisas que a gente ouve nas redes sociais, para que você não descole da realidade. Isso é muito importante para o seu tratamento, tá? E aqui nós temos as aulas mais práticas, como sair do emprego sem se afundar no estresse, e a aula como segurar as pontas até que você consiga se curar, tá? Porque não adianta a gente enlouquecer e falar o emprego é tóxico, você tem que sair do seu emprego. Gente, às vezes sair do emprego causa muito mais estresse e problema do que ficar no emprego, porque a pessoa não tendo uma organização financeira, ela não tem recursos para se manter. Então, vamos organizar isso, vamos ver as possibilidades, vamos entender passo a passo o que você precisa fazer para que você não, obviamente, não deixe de ter recursos para se tratar, nem para viver e nem para sustentar quem depende de você, mas para que isso não desencadeie um processo de colapso muito maior, mais rápido e mais profundo do que precisa ser, tá? E a gente vai falar também na outra aula sobre renda temporária, sobre como você pode sair do seu emprego e continuar gerando renda dentro do limite da sua ansiedade, da sua fadiga, ou talvez, às vezes, como é melhor, sei lá, você se organizar para sair de um emprego e ter uma renda temporária, ou sair de um emprego e ir para outro, e daí vai depender também muito da condição física e mental que você está agora. Nós vamos falar sobre tudo isso, são aulas grandes, são aulas profundas, são aulas para fazer você pensar, para você levar para terapia, para você entender como isso se adequa à sua realidade agora e mais para frente. Tá? E depois nós vamos ter o último módulo que se chama O Trabalho Depois do Burnout. Esse é um módulo que também tem uma aula única, que se chama aqui Como Equilibrar, Como Não Recair, Qual é a Melhor Opção para Você, onde nós vamos falar especificamente da volta ao trabalho, depois de todo esse processo. Essa é uma aula para quem está no final da jornada e não para quem está no começo da aula, com pressa de voltar, porque as pessoas estão cobrando ou porque você está desesperando. Essa é uma aula para você assistir no momento correto, em que você já puder ter opções, escolher o que você quer fazer na sua vida profissional a partir do momento em que você vê que o seu burnout está resolvido ou praticamente resolvido. Nós vamos falar sobre isso no começo da aula para você entender se é o momento certo de você assistir essa aula. Nós vamos falar sobre as possibilidades que mais as pessoas me trazem, que é aposentar,
fazer concurso público, empreender, ou voltar para a mesma área de uma forma diferente ou para uma área completamente diferente. Nós vamos falar especificamente aqui da volta ao trabalho depois de um burnout. Como manter o equilíbrio, se existe equilibrar a parte pessoal e profissional, quais são as opções, como entender quais são elas, como fazer para que você volte a trabalhar de uma maneira que você nunca conheceu, saudável e com propósito, tá? Lembrando que esse negócio de voltar a trabalhar e tive um outro burnout não existe. Se você voltou a trabalhar e teve um outro burnout é porque você não resolveu o burnout ainda. É o mesmo burnout que não foi resolvido e que está proporcionando para você uma piora na sua saúde e que a maioria das pessoas, por ignorância, entende que é sequela, que é uma nova crise, que é um novo burnout. Tá? Não existe. Um burnout, quando é curado, você não ouve mais falar dele, inclusive porque faz parte da cura, como você está vendo, se colocar num estilo de vida que permite que você lide melhor com as coisas, equilibre melhor as coisas, tenha recursos, ferramentas emocionais para lidar com as coisas de maneira madura, saudável, sem desespero, sem despirocar, sem espanar. Ok? Aqui eu vou deixar na tela, no comentário fixado e no descritivo, um link para você conhecer a página de vendas desses aulões. Lá também tem um pequeno resuminho de cada aula, de cada módulo, de cada aulão. Tem depoimentos de pessoas que viram resultado na própria vida colocando tudo isso em prática. Tem outros argumentos caso você esteja inseguro. E se você ainda tá meio assim, será que esse investimento vai valer? Será que essa mulher é meio doida? Será que é uma doida charlatã? Ou será que é uma doida que descobriu um caminho que ninguém tá entendendo ainda que existe? Eu recomendo que você veja aqui o meu conteúdo gratuito, tá? Nós temos um Instagram com conteúdo diário, nós temos um podcast, eu tenho 2 livros. Tudo bem, aí não é conteúdo gratuito, porque você vai comprar os livros, mas você pode, inclusive aqui no Pequeno Manual do Burnout, é um livro muito grande, então a amostra grátis que a Amazon disponibiliza é também grande, e você pode ler um capítulo inteiro aqui do começo do livro, que se chama Precisamos Falar sobre Burnout, e eu acho que esse capítulo é o que melhor pode ajudar você, se você não me segue há muito tempo, a entender como eu penso, como eu entendo, não só o burnout, como o tratamento a partir do que eu vivi, do que eu li, do que eu estudei e do que a realidade nos mostra, tá? Nós temos também aqui no YouTube 2 canais, temos canais de vídeo, temos canais de aulas gratuitas. No canal de vídeos nós temos sei lá quantos vídeos e no canal de aulas gratuitas nós temos agora mais ou menos 80 aulas para ajudar você a passar por todo esse processo, entender as coisas, se orientar da maneira correta, uma vez que, de novo, a gente é muito mal orientado por médicos, por psicólogos, por pessoas que falam na internet, que são especialistas em burnout, que entenderam o burnout porque passaram por ele, sendo que elas estão até hoje gerenciando os sintomas, ao invés de resolver a coisa de uma vez por todas, que é o ideal, que é, para mim, o único caminho possível. Então, se você quer curar esse burnout, quer virar essa página na sua vida, recomendo que você olhe com carinho o conteúdo dos aulões. E se você achar que está alinhado com o que você acredita, com o que você quer, com o que você procura, com o que bate no seu coração, que é um caminho que faz sentido, temos também uma promoção em que você comprando os 2 aulões juntos, você vai ter um desconto de R$70. Eu vou te dar de presente o aulão Tem o Burnout Agora e vou te dar um desconto no aulão do estilo de vida. Então eu espero que tenha ficado claro do que nós estamos falando dentro dos aulões e eu espero você lá.